Pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Boa noite, professor. Sim. Beleza, então tá todo mundo aí na escuta. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar, a nossa aula, com o conteúdo da unidade 4. Tá? Então, na aula passada a gente finalizou a unidade 3 e hoje a gente vai partir para o finalzinho já da disciplina, que trata aí da unidade 4. Então, a seção 4.1, que é o conteúdo da aula de hoje, ele vai falar um pouquinho sobre seleção e aplicação de bombas centrífugas. Tá? Então, a gente vai unir todos os conhecimentos que nós tínhamos até o momento, para aplicar, na seleção de bombas. A gente já sabe, como fazer um pré-dimensionamento de um sistema, na verdade, levantar, qual que é a altura de elevação da instalação requerida, para a bomba trabalhar, conseguir fazer com que o fluxo escoe. A gente conseguiu entender alguns parâmetros sobre critérios de cavitação, então a gente sabe determinar uma situação de NPSH que vai levar a uma cavitação e como ajustar isso. E na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre fundamentos, sobre projetos de instalações. Quando a gente vai trabalhar numa instalação de bombeamento, num projeto propriamente dito, a gente tem apenas duas informações iniciais, os locais, onde a gente vai retirar o fluido e o local onde a gente vai fazer ele chegar, Então essas são uma das informações e qual que é a vazão, Quando a gente vai analisar as características da instalação, ou seja, o trajeto, quais são os acessórios que a gente vai utilizar, os diâmetros, o tipo, o modelo e o posicionamento da bomba. Então, tudo isso ainda precisa ser definido. Então, combinação de tubulação, trajeto, bomba, diâmetros e modelo e posicionamento de bomba, a gente tem várias combinações e configurações desses parâmetros, que podem atender a essa condição que a gente quer, de escoar de um ponto para o outro, naquela vazão. Só que aí, temos a situação mais eficiente, mais econômica, porque aí no critério principal do projeto é o custo, Então a gente, por mais que tenha várias configurações, a gente tem que prestar atenção no custo da instalação e qual que é a eficiência, de operação desse sistema. Então, basicamente, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre custo, aplicado aí como que é a curva de custo da instalação e a curva de custo característico da bomba. Tá? Então, para a gente começar a falar, é importante uma ressalva. Essa aula de hoje ela não visa abranger todo o arcabouço de informações relativo ao dimensionamento das instalações. Por quê? Existe um curso inteiro para falar de dimensionamento de instalação. É vasto, existem vários critérios, vários parâmetros. Tá? Nessa aula de hoje, a gente vai tratar um pouquinho a respeito dos cálculos do diâmetro dos tubos. Por quê? É o que nos interessa diretamente na hora de selecionar a bomba. Tá? Porque é ele que vai ser definido como critério aí de perda de carga ou de maximização da perda de carga, entre outras coisas. Tá? Então, hoje a gente vai focar no diâmetro ótimo. Tá? Então, no diâmetro ótimo da tubulação. Obviamente que, como eu comentei, um curso amplo e bem completo precisaria ser dado para falar do dimensionamento das instalações. Beleza. Então, a gente fala a respeito do diâmetro, por quê? A gente precisa entender que quando nós temos um diâmetro escolhido inadequado, qual que seria um diâmetro inadequado? Por exemplo, se ele for muito pequeno, o diâmetro da tubulação, ou seja, inferior ao ideal, o que isso vai gerar? Pode causar erosão excessiva na tubulação, cavitação na bomba e nas válvulas, que são utilizadas aí na instalação. E quando esse diâmetro for excessivamente grande, então não pode ser muito pequeno nem muito grande. E se for excessivamente grande, a gente não vai ter esse problema com a perda de carga. Porém,
pode ocasionar depósito de sedimentos, né, particulados, e, claro, né, quanto maior esse diâmetro, o custo é maior também, tanto da tubulação quanto da sua implementação, né? Então, a gente busca um diâmetro ótimo, a gente usa o termo de ótimo, que vai correlacionar aspectos técnicos, né, de erosão, cavitação e também custo. Tá? Então, nós temos uma equação para balancear isso aí, tá? Que seria a equação do custo total da instalação. Então, para a vazão de operação, né, o diâmetro ótimo ele é definido como sendo, né, a dimensão do tubo que vai fornecer o menor custo total possível da instalação, né? Então, o custo total é dado por essa expressãozinha aqui, onde esse CB é o custo da bomba. Dentro do custo da bomba está incluído o custo da aquisição do equipamento, né? O custo que foi utilizado na instalação e o que é gasto com a operação e manutenção. Então, esta é a parcela do custo da bomba. Tá? E o CT é o custo da instalação de bombeamento. E, claro, aqui entra também o custo da aquisição dos tubos, dos acessórios, da instalação desses acessórios e tubulações e da manutenção. Então, aqui é uma equação de custo bem completa, tá? Não leva só em consideração a aquisição do produto, né? Das peças, da bomba, né? Bom, todas essas parcelas, tanto do custo da bomba quanto do custo da instalação, são funções, né, do diâmetro. Tá? Então, para uma dada vazão, a gente tem um gráfico aqui que vai representar isso bem. Para uma dada vazão, né, a gente já consegue associar que quanto maior esse aumento desse diâmetro, né, faz com que a velocidade do escoamento diminua. Né? Vazão a velocidade do escoamento vezes a área. Considerando uma tubulação circular, né? Π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Opa. Isso mesmo. Né? Com o aumento do diâmetro faz com que a velocidade do escoamento diminua. Então, a gente tem que manipular para isolar esse termo V, que é o que nós queremos, para entender essa expressão. Então, vamos ter 4Q dividido por π, diâmetro ao quadrado, é igual a V. Eu só isolei o V aqui. Então, se a gente aumentar o diâmetro da tubulação, né, ele está no nosso denominador, essa divisão aqui, ela tende a ser, né, baixo, um valor baixo. Então, nossa velocidade do escoamento diminui. Né? Como eu comentei, a gente vai ter uma perda de carga também menor, né, porque a perda de carga ela está correlacionada com a velocidade do escoamento também, né? Então, a gente consegue aí reduzir, né, aquela altura de carga da bomba, né? O HB da bomba. A gente também consegue melhorar também a potência mecânica requerida da bomba, então acaba diminuindo isso. E isso aqui gera, né, de forma direta, uma redução do custo da bomba, né? Uma tubulação de diâmetro menor, diâmetro maior. E a altura de elevação requerida, a altura de carga requerida acaba diminuindo. Então, o custo da bomba é menor. Então, nessa parcela aqui da equação, né, a gente tem esse contraponto. Só que você ganha de um lado e perde de outro, né? Como eu já tinha mostrado anteriormente, né? Se o custo da tubulação se eleva, né, com o aumento do diâmetro, então vai haver, né, uma posição aí de equilíbrio, porque não adianta eu só pensar nessa parcela aqui de custo da bomba, porque, né, em compensação aí a essa redução do custo da bomba, o custo se eleva aqui, no caso da tubulação, com o aumento desse diâmetro. Então, quanto maior for o diâmetro,
maior será seu peso linear, né? Então, a gente vai ter maiores custos, tanto na própria tubulação quanto nos acessórios e na instalação. Esse gráfico aqui, né, agora, a gente consegue enxergar isso aqui. Em vermelho é o custo da bomba, né? E aqui em verde é o custo da tubulação. Tudo em função do diâmetro, tá? Então, a gente consegue ver essa dependência. Para diâmetros pequenos, a gente percebe que há um custo alto da bomba, porém o custo daquela tubulação é menor, tanto de aquisição quanto de instalação, né? À medida que se aumenta o diâmetro, a gente percebe que o custo da bomba diminui e esse preço, né, esse custo da tubulação, ele tem um aumento menos íngreme, né, em relação, é menos acentuado do que o decaimento aqui no custo, né? Mas chega um ponto que essas tendências aí, elas são bem mais acentuadas. Mas, enfim, o que nós observamos é que quanto maior o custo da tubulação investido, né, nessa tubulação, a gente tende a economizar com relação à bomba. Só que o que nós queremos é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é o nosso diâmetro ótimo. É o que vai alinhar, né, custo de todos os parâmetros, né? Onde vai resultar no menor valor para ambos aí. Mas para a gente poder calcular isso aí, a gente tem que definir algumas variáveis, né? Como que eu consigo obter esse diâmetro ótimo? Porque essa equação aqui do custo total, ela é função do diâmetro, tá? Então, para a gente chegar nesse diâmetro ótimo, né, a gente tem que fazer algumas correlações matemáticas, né? E definir algumas variáveis aqui que linkam, né, o custo da bomba e o custo da tubulação com o diâmetro e a gente vai obtê-lo, né, isolado. Então, bom, a primeira variável aí para a gente poder calcular o diâmetro ótimo é o custo por unidade de potência. Basicamente, o custo por unidade de potência, representado aqui por essa letra grega subscrito B, é uma razão, né, é uma divisão aqui entre aquele custo da bomba, né, como disse, incluindo todos aqueles gastos, né, com instalação, operação e manutenção, e a potência elétrica, tá? Então, a potência elétrica consumida no acionamento aí do motor, né, do motor que vai acionar a bomba. Então, é a razão entre o custo médio, na verdade, isso aqui representa, né, vamos assim dizer, um termo mais direto, é um custo médio. Então, é o custo médio por unidade de potência da aquisição do conjunto motor e bomba, né, que é obtida através de uma relação do quanto se gasta, né, no acionamento e na manutenção, dividido aí, né, pela potência, no caso da potência elétrica consumida. Então, é uma razão de custo, né? Custo de energia gasta e de manutenção e o custo de aquisição também do motor. Então, é um custo por unidade de potência. Outro parâmetro aqui que entra na determinação é o custo da instalação, que também está relacionado a um custo médio. Então, ambos são custo médio, a gente vai entender porque isso aqui depende de parâmetros de mercado. É uma equação que aparentemente é simples de se entender, mas os dados onde vai gerar um valor, né, um valor médio monetário, né, ele depende de parâmetros econômicos, né, regionais, disponibilidade. Então, a gente fala que o custo da instalação, que é essa variável aqui, né, é um custo médio, é por unidade de diâmetro, né, diâmetro L, e comprimento, e, claro, inclui, né, aqui no CT os custos de aquisição dos tubos e dos acessórios, de instalação e de manutenção. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem a expressão do custo total, que é C, mais o custo da bomba, mais o custo da instalação, né? E essa expressão aqui, isso aqui é uma função, né?
Então, a gente pode isolar esse termo, né, e colocar em função desses parâmetros aí. Então, a gente pode dizer que o custo total, o custo da instalação, né, de aquisição de tubos e acessórios e da instalação, é dado pelo produto, né, desse termo que a gente denomina de custo médio, né, custo médio da instalação T, que multiplica essa parcela aqui de baixo. E aqui a gente também pode colocar o CB em função desses termos. Então, vai ser aqui o custo médio por unidade de potência, vezes a potência elétrica consumida ali. Então, nós temos esses dois termos que, nesta expressão anterior aqui, a gente vai fazer a sua substituição. Tá? Então, é apenas para a gente entender. Então, esse termo aqui, né, foi substituído por essa expressão, e este aqui por essa expressão. Aí nós temos que lembrar, lá das aulas anteriores, né, qual que é a equação da potência elétrica utilizada aí no acionamento. Então, nada mais é que a razão, né, que eu coloquei, a razão entre a potência mecânica consumida dividido pela eficiência do motor. Bom, mas qual que é a equação que nos dá a potência mecânica? Né? A gente viu também que é a razão entre a potência hidráulica, né, e a eficiência da bomba. Então, a gente tem essas equações. Bom, a gente agora vai fazer a substituição, né, desses termos aqui nessa expressão, que vai ficar essa aqui. Né? Então, eu peguei, no lugar de colocar potência mecânica, eu inseri esse termo aqui, tá? Que depende dos parâmetros do funcionamento, potência hidráulica e eficiência da bomba. Nós já temos a equação da potência elétrica. Agora, a gente vai fazer, né, vai reescrever o que seria aqui, no caso, a potência hidráulica. Né? Lembrando lá, né, que potência hidráulica, aqui já foi inserido, mas a potência hidráulica, a gente viu que é ρ, G, H, aqui no caso é a eficiência da bomba, ρGH vezes Q, né, dividido pela eficiência, né, no caso é ρGH, né, essa é a expressão que nos dá a potência hidráulica. Então, eu insiro aqui, né, no nosso numerador essa expressão, e a gente já consegue iniciar o desenho, né, dos parâmetros que vão ser inseridos na equação do custo da instalação em função dos parâmetros de projeto, né? A altura de carga requerida pela bomba, a vazão, tá? Bom, já estamos no caminho. Então, para a gente continuar, vamos substituir essa parcela aqui que traz a altura de elevação fornecida pela bomba, né, ao escoamento. A gente lembra da aula anterior, quando a gente estava determinando lá as curvas de carga do sistema, né, a gente sabe que a altura de elevação fornecida pela bomba ao escoamento, que a gente chamou de HB, também chamado de curva de carga, né, ela é dada pela altura estática de elevação, que é aquela parcela, né, da altura altura estática de recalque, né, e de sucção. Então, é em função, dependendo aí do tipo de instalação, se é de sucção positiva, se é negativa ou se é, né, neutra, a gente vai ter uma influência dessa altura estática mais as perdas, né? Lembrando lá daquele gráfico, né? O HE é esse ponto aqui, né? No caso aqui de uma altura de sucção, ela é negativa, né? Nesse caso aqui ela é negativa. Aqui é a vazão e aqui é o HB da bomba. Então, nós levantamos isso anteriormente, né? E é obtido através de uma expressão com essa cara aqui, tá? Então, é altura estática mais as perdas. As perdas dependem do tipo de tubulação, singularidades, entre outras coisas. Então, diante disso, a gente pode reescrever esse termo perdas, né, perda de carga localizada, em função do comprimento equivalente, só para a gente já ir
definindo a equação. Então, né, no lugar das perdas totais, eu inseri a expressão da perda de carga localizada e, claro, aqui distribuída. Né? Então, é essa funçãozinha aqui, que é a função de Darcy, que nós vimos na aula anterior. Então, o diâmetro já começou a aparecer na expressão que vai nos dar, né, a equação do custo total. A gente pode reescrever a velocidade, né, aqui em função da vazão, modificar. Né? Então, essa mesma expressão aqui ela pode ser reescrita em função da vazão ou em função da velocidade, que é a equação de Darcy. Né? Então, esse aqui só foi feito aquele algebrismo padrão, que é igual a V vezes A. Né? A gente isolou o V e colocou o Q dividido por A. A é o diâmetro da tubulação, né? Π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, o V ficou como 4 aqui, né? Π diâmetro ao quadrado. Então, ficou essa expressão. É inserido aqui nessa parcela, né, da equação, feito o algebrismo, a gente vai chegar nessa aqui de baixo. Então, foi reescrita em função da vazão do escoamento. Ok. Então, nós já temos condições de inserir isso aqui no termo da potência elétrica. Né? Porque, como a gente viu, a potência elétrica ficou como sendo, né, ρ G HB, né, que é a altura de elevação fornecida pela bomba, vezes a vazão, dividido pela eficiência da bomba, vezes a eficiência do motor. Eu só estou reescrevendo a expressão anterior aqui, tá, para a gente entender que no lugar agora da altura de elevação fornecida pela bomba, eu vou inserir essa equação enorme aqui. Tá? Então, eu vou colocar neste lugar. E a gente vai chegar, né, na equação do custo total. Então, foi isso que foi feito. Então, se a gente pegar esse termo e inserir aqui, e readequar corretamente, obviamente aqui foi feito, né, uma readequação da expressão, a gente vai chegar nessa equação da potência elétrica. E agora, o que eu faço com essa bagunça aí, né? Então, a gente tem que lembrar que a potência, que a equação do custo é dada por uma expressão que é o custo médio, né, da bomba, que multiplica a potência elétrica mais a parcela, que é do custo médio, aqui no caso, custo médio por unidade de potência de acionamento, vezes a potência elétrica, né, e o custo médio por unidade de comprimento de diâmetro da tubulação, vezes, né, aquele termo L vezes D. Para quem não lembra, vamos voltar aqui, é isso aqui, né? Então, nós temos aí no lugar da potência elétrica, eu vou inserir a equação que a gente acabou de definir aqui, que é essa aqui. Então, esse termo vai ser inserido neste localzinho aqui. E nós vamos chegar nessa equação do custo total, tá? Então, essa equação aqui, ela é interessante porque após a gente definir a vazão, né, de operação ou de trabalho, a única incógnita que vai faltar aqui, porque aqui tudo depende do parâmetro, por exemplo, a água vai nos dar a massa específica, né? Essa altura estática é parâmetro geométrico, né? Depende do parâmetro geométrico. Então, a única incógnita que vai faltar aí é o diâmetro, tá? Que é o D que aparece aqui e aparece aqui, tá? Então, o diâmetro ótimo da tubulação ele vai ser aquele que vai minimizar os custos, tá? Então, esses custos. Então, como que eu consigo definir agora o diâmetro ótimo, que vai nos resultar aqui no custo mínimo, né? Não basta ser o menor diâmetro, a gente tem uma expressão aqui, né? Se ele for muito pequeno, aqui esse termo,
né? Esse denominador vai acabar resultando no valor que vai maximizar esse termo. Então, o que nós precisamos aplicar aqui, né? Então, para que a gente encontre um ponto de máximo ou de mínimo em uma função, a gente tem que ir lá para o cálculo, tá? Que é o conceito de derivada. Então, aplicando a derivada em uma função, a gente pode encontrar os pontos de máximo e mínimo, quando a derivada dessa função, no caso aqui a gente vai derivar o custo em função do diâmetro e igualar a zero. Então, a gente vai ter um ponto de mínimo nessa função. Então, é o que foi feito aqui. Então, se a gente aplicar a derivada corretamente, né, a gente vai chegar nesse termo. Então, a gente deriva essa função, iguala a zero e isola o d, que é, no caso, o nosso d ótimo. Então, essa é a expressão que nós estávamos buscando, tá? Aquela em função da vazão, das eficiências, tá? Do motor, da bomba, do atrito, da tubulação, né? Da massa específica e desses custos médios aí que aparecem, tanto de potência e de aquisição dos materiais. Essa equaçãozinha aqui a gente chama de fórmula de Bresse. Tá? Fórmula de Bresse, que foi, né, o pesquisador responsável para determinação dessa expressão. É uma equação complexa, não é trivial, porque aí tem vários parâmetros, como diz, parâmetros econômicos, que dependem de situações regionais, de disponibilidade, que vai modificar esse valor, né, desse diâmetro ótimo, dependendo da região ou do país. Então, como que eu enxergo essa equação, né? Então, ó, aqui nós temos a função do custo da tubulação, a função do custo da bomba e aqui o custo total, que é obtido por aquela equação que a gente acabou de definir. Tá? Então, se a gente plotar ela em função do diâmetro, a gente vai ter esse gráfico com essa curva aqui. Né? Então, nós temos essa situação. Quando nós derivamos igualando a zero, nós encontramos esse ponto aqui, que é o ponto de mínimo, tá? Onde a reta tangente ao ponto é nula. Então, nesse ponto, a gente vai ter o diâmetro ótimo. No desenho anterior, eu tinha dito, né, que o ponto ótimo seria esse ponto aqui. Né? Mas a gente percebe que nem sempre vai ser esse ponto, ele pode estar deslocado um pouco para cá. Tá? Porque depende, tá, da forma como a curva de custo vai ser obtida. Tá? Não necessariamente é esse ponto aqui, o ponto de interseção. Então, a gente vai ter que aplicar, né, a equação e identificar no gráfico. Então, graficamente, este é o ponto que vai contrabalancear o custo da bomba com o custo da instalação. Tá? Então, muitas vezes a gente erroneamente indica já como sendo essa interseção. Bom, a gente pode fazer uma junção de todos esses parâmetros que aparecem nessa equação e colocar na forma de uma constante, tá? Uma constante K. Então, nós temos o diâmetro ótimo, né, que é dado por uma equação enorme. Então, todos esses parâmetros aqui, que aparecem aqui, dá um zoom para ficar melhor. Então, todos esses termos aqui vão ser agrupados, porque são constantes. Quais termos são constantes? A eficiência, as eficiências, né? Esses parâmetros correlacionados aos comprimentos da tubulação. Aqui nós vamos considerar também, né? Porque para um dado momento, né, os custos a gente pode considerar como valor constante, mas a gente sabe que isso aqui são funções dinâmicas, que dependem, né, de situações de mercado, mas esses termos aqui podem ser atualizados, então
A gente vai colocar todos os termos que são constantes e a gente vai chamar isso de K, tá? E essa aqui é a forma final da fórmula de Bresse, tá? Então, o Bresse montou essa expressãozinha aí, lembrando que o K é todo esse termo aqui que a gente viu anteriormente, tá? Então, a gente percebe que o cálculo, como eu já comentei, não é trivial. Por quê? Nós temos grandes incertezas aqui com relação a esses custos médios, né? Então, a gente precisa fazer uma pesquisa de mercado e, claro, como disse, varia muito com a região, tá? Então, é isso. Quais valores geralmente estão associados? Qual que é a média, né? Dependendo aí, os valores dessa constantezinha K, que multiplica a raiz quadrada da vazão, gira em torno aí de 0,7 e 1,5, tá? Quando se faz um projeto, né, às vezes, para uma abordagem inicial, né, e instalações de pequeno porte, se usa a média entre esses dois valores, na hora de obter uma solução aproximada para determinar esse diâmetro ótimo. Só que, se a gente for trabalhar com instalações de grande porte, né, não é feita essa aproximação porque a gente precisa, né, devido aos custos maiores aí empregados, determinar esses valores aqui. Então, revistas especializadas em projetos de instalação e de tubulação de industriais, geralmente atualiza, né, seus catálogos, fornecendo para algumas regiões o valor dessa constante aqui. Mas, muitas vezes, a gente acaba não encontrando para a região específica. É comum encontrar dissertações, pesquisas acadêmicas, né, que fazem uma análise de mercado, onde todo o trabalho visa, né, analisar qual que é a variação dessa constante de Bresse ao longo de um determinado período, né? Então, aí serve também como fonte de acesso à informação para a determinação do diâmetro ótimo, tá? Então, não é uma análise tão trivial assim, tá? Então, precisa ter uma metodologia, uma pesquisa econômica aprofundada. Bom, de forma também a suprir essa necessidade de determinar um diâmetro, né, ótimo para tubulação, existem outros trabalhos, né, que trazem também informações que nos ajudam nessa tomada de decisão, tá? Que no caso aqui é a velocidade econômica, tá? Então a velocidade econômica é um parâmetro que depende aí da massa específica, da viscosidade e da aplicação do fluido. A gente sabe que aqui nós temos a equação do diâmetro, né? O diâmetro, ele vem lá daquela expressão π. Vamos ver de outra forma essa equação. A gente sabe que a vazão é a velocidade vezes a área, né? Então, aqui a gente tem que a área é π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, foi feito o quê? Isolou-se o diâmetro dessa expressão e ficou em função desses parâmetros. E aqui surge, né, um termo que é a velocidade econômica, que é em função da massa específica, como eu disse, da aplicação do fluido e viscosidade. Só que o que acontece? Né? Esse parâmetro ele é empírico. Então, assim, é muito obtido com base na experiência prática, né? Então, não há um consenso com relação aos valores de velocidade econômica. Por exemplo, aqui, para redes de cidades, quando se usa aço carbono, a velocidade econômica varia de 1 a 2. Então, se você inserir isso aqui, com base na vazão que você está trabalhando, você vai chegar no diâmetro aí. Esses dados aqui foram de 1998, né? Então, para outras situações, você tem outros valores, né? Então, assim, é um parâmetro de experiência prática. Então, dada a aplicação, é necessária uma pesquisa, né, para a gente ver, né, qual que são essas velocidades econômicas recomendadas. Então, essa aqui é outra forma de se obter esse diâmetro.
Existem recomendações técnicas, né, como as normas também, para esse cálculo. Mesmo assim, se a gente obter um diâmetro que não tenha comercialmente, a gente tem que escolher, né, o diâmetro superior mais próximo. Então, é um valor que às vezes vai te dar um diâmetro, mas esse diâmetro comercial às vezes não está disponível, porque, né, são valores aproximados. Então, é importante entender que por mais que o seu diâmetro seja excelente, você vai ter que ainda assim partir para um diâmetro padrão comercial. Bom, vou falar um pouquinho agora de seleção de bombas, né? A gente já definiu agora de forma bem simplificada como se determina esse diâmetro, porque todo tratamento por base naquele K, a gente precisaria fazer uma busca de mercado, mas a teoria que trouxe até agora aqui é importante para vocês saberem que existem metodologias, né? E com base no know-how também de mercado, e vocês acabam podendo criar uma tabulação no Excel e alimentar isso e ter esse valor. Bom, para a gente determinar qual tipo de bomba escolher, né, a gente primeiro precisa definir a instalação de bombeamento, né, porque a gente precisa saber qual que é a curva de carga dessa instalação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a curva de carga de uma instalação qualquer, né, e a seleção da bomba para esse sistema, né, aqui a gente precisa entender qual é a sua condição de operação. Então, para selecionar a bomba, a gente precisa saber qual que é a vazão que ela vai ter que trabalhar e qual que é a altura de elevação. Então, partindo disso aí, a gente vai recorrer, né, aos diversos fabricantes. Uma vez definida essa curva de carga da instalação, a gente define, né, os pontos de operação e vai em busca dos fabricantes de bombas. Existe aí diversos, tá? Então, assim, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente tem diversos tipos de modelos, fabricantes, né? E tamanhos de equipamentos. Como escolher? Então, vai depender de vários critérios aí. Então, a prática, né? A prática com esse tipo de equipamento, área, vai dar know-how para definir qual que é o melhor para a sua aplicação. O custo também é um parâmetro de seleção que deve ser considerado, né? Outras vezes você precisa optar por aquilo que está disponível, né, na sua localidade. Então, às vezes não é nem tanto a melhor opção, mas é o que tem, né, disponível. Então, são vários critérios, então, para escolher qual fabricante. Então, vai tanto de aspectos práticos quanto de disponibilidade. Então, uma vez que você já definiu qual que é o fabricante, né, aí a gente parte, né, dessa premissa que você já definiu. Então, definindo o fabricante, a gente vai lá no catálogo, tá? Então, por exemplo, o fabricante KSAB. Então, você percebeu que ele tem um bom know-how nessa área de aplicação da bomba, tem peças sobressalentes disponíveis, é muito reconhecido no Brasil ou, né, dentro de um segmento. Então, você busca lá no seu catálogo, né, de linha completa e vai buscar, né, uma família de bomba adequada para a sua aplicação. Então, esse é o primeiro passo. O catálogo ele vai ter várias bombas, né, e dentro dessa linha completa você vai buscar a família de bombas adequada para a sua aplicação. Então, no caso, bomba para uso geral, né? Então, esse é o catálogo do fabricante. E você vai pegar a família de bombas Mega Norm, por exemplo. É um exemplo dentro desse catálogo. Aí, o segundo passo, né? Uma vez, né, que você escolheu a família de bomba para sua aplicação, né, dentro lá daquela linha, você vai buscar agora, dentro do diagrama de tijolos, que é esse gráfico aqui, né, um modelo de bomba que vai atender tanto em termos da velocidade do motor, quanto, né, a vazão de operação que você quer aqui no eixo X
e a altura de operação aqui. Então, você vai buscar, né, dentro desse catálogo e dentro dessa família, né, o modelo de bomba que, quando você traçar, né, os pontos, vai se encontrar nessa sobreposição. Então, aqui fiz um exemplo aqui, que a vazão de operação é de 1.400 metros cúbicos por hora e a altura de operação foi de 20 aqui no caso metros. Então o ponto que houve a sobreposição dessas linhas, né, foi aqui, né? Então nós temos aqui já um modelo de bomba, né, do fabricante KSB, e o modelo de bomba é uma bomba, no caso Meganor 360. Bom, o que isso quer dizer, né? Aí tem que olhar o catálogo, porque essa nomenclatura, esses números, né, eles dependem da padronização do catálogo. Para esse caso, né, a gente vai ter a marca, né, KSB, o modelo e aqui os dígitos, né, que aparecem no diagrama de tijolos. Então, o 300 lá que aparece é o diâmetro nominal da flange de recalque, né? E o 360 é o diâmetro nominal do rotor. Olhando dentro desse catálogo, né, vocês vão ter mais informações sobre a aplicação dessa bomba, né? Então, ele está dizendo aqui que a bomba centrífuga, no caso indicada para bombeamento de água e de líquidos limpos ou turvos nas seguintes aplicações: abastecimento, drenagem, irrigação, indústria em geral, combate a incêndio. E vai ter várias outras descrições detalhadas, tá? Bom, a gente precisa agora, né, a gente pré-selecionou esse modelo, né? Então agora a gente tem que verificar, né, se esse modelo pré-selecionado ele atende à aplicação de forma mais direta e mais específica. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir lá para a curva detalhada de desempenho, que no caso aqui, né? Então, a gente tem dentro do manual várias curvas, né? Que essas são as curvas que a gente está acostumado, né? A gente precisa verificar, no caso, as curvas de altura de elevação e vazão, né? Entender se está coerente, né, com a nossa aplicação. Então, para aquele modelo de bomba, né, então aqui eu já peguei um outro modelo, só para a gente ter acesso mais fácil a essas curvas. Imagine que na nossa pré-seleção foi esse modelo. Meganorm 0,50, 0,32, 160. Aí teria que olhar o catálogo para verificar o que significa cada termo que aparece aqui. Mas basicamente esse foi a pré-seleção. Né? E aí a gente parte, né, para análise das curvas características de elevação versus vazão, né? Verifica aí os aspectos de funcionamento, observa o NPSH requerido, né, se essa bomba vai cavitar naquela instalação ou não, né? Também observa a potência mecânica de acionamento, porque a partir daqui a gente consegue selecionar o motor, né? Então, esses são os passos. Este método que eu mostrei para vocês é um método manual, né? Mas a KSB, que é um exemplo aqui citado, tem um software de seleção, tá? Então, muitos fabricantes utilizam processos informatizados para selecionar a bomba, né? Então, vocês indo no site, vai ter um software chamado Easy Select. Vocês vão inserir os parâmetros do seu projeto, né? E automaticamente eles já vão te dar as opções mais recomendadas. Mas é importante entender esse fluxograma, esse algoritmo, na verdade, né, de seleção. Tá? Então, parte-se de uma situação onde vai para o catálogo geral, claro, conhecendo já o fabricante, seleciona uma família de bomba, que tem a ver com a aplicação, depois seleciona o modelo, verifica, né, os aspectos
de desempenho desse modelo e, se for adequado, seleciona. Tá? Bom, o conteúdo teórico para a seleção é esse. Tá? Vou resolver aqui 3 questõezinhas de revisão para a gente só consolidar o conteúdo. Para essa semana eu não vou deixar nenhum exercício para entrega, mas eu vou deixar uma atividade que depende aí do interesse de vocês, que é reler a seção 4.1, onde trata das situações problema, porque tem 2 situações problema de seleção de bombas, e ele é bem completo. Então, parte desde o início. Então, vocês podem ler toda aquela estruturação, que vocês vão conseguir pegar melhor os conceitos trazidos aqui. Tá? Então, deixo como uma atividade de revisão para vocês. Tá? Então, vamos só consolidar os conceitos aqui nesses exercícios. Deixa eu ver que tem alguém com o áudio ligado. Eu acho que é o Sebastião. Foi mal. Beleza. Bom, só para a gente consolidar aqui os conceitos, eu havia dito da situação problema. Todos os assuntos que estão na situação problema a gente já fez, tá? A gente já fez alguns exemplos, deixei alguma atividade, então lá ele só encaixa, né? Até o conteúdo da aula de hoje. Então é bom dar uma lida lá para revisar. Bom, vamos lá. A escolha do diâmetro da tubulação é fundamental no projeto da instalação de bombeamento, pois influencia diretamente na seleção da bomba. Um dos critérios adotados no projeto da instalação é o custo. Considere o custo total de uma instalação. Considere que o custo total de uma instalação pode ser descrito pela função aqui, né? Então, nós temos a equação do custo, no caso aqui, custo total. Então, ele colocou CT aqui, mas vamos usar a nossa nomenclatura que a gente estava vindo. O CTzinho, o T subscrito, ele estava sendo usado como custo da tubulação, né? Em particular, custo médio. E o custo total era um C sem nenhum subscrito. Então, esse aqui é o custo total da instalação, que é em função aí do diâmetro. O valor total aqui vai ser em reais e D é o diâmetro da tubulação dada. O diâmetro ótimo da tubulação, que minimiza o custo total, é... Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ele já nos deu a equação que descreve aquela função. Se a gente plotar... Deixa eu tentar fazer reto, mas eu sempre faço torto esse. Então, essa é a função que ele dá. Aqui é o diâmetro, né? E aqui é o custo no eixo Y. E aqui é a funçãozinha que ele descreve aqui, né? Então, vai ter um ponto aqui embaixo, né? Nesse ponto aqui, onde vai ser o menor custo. Então, nesse ponto de menor custo, aqui, é onde eu vou ter o diâmetro ótimo. Bom, aqui nós temos uma situação que é uma parábola, né, de concavidade para cima. E nesse ponto aqui, se a gente aplicar aquele conceito de derivada, né, dC dd, que é a derivada da função custo total em função do diâmetro igual a zero, eu vou saber qual que é esse ponto aqui. Tá? Então, eu tenho que derivar essa função igual a zero. Aí tem que lembrar, né, de uma derivação bem simples. Então, dc dt tem que ser igual a zero. Então, qual que é a derivada dessa função? Esse termo aqui é uma constante, então derivada de uma constante é zero. Derivada de 10 vezes d, né, o d vai embora. Então, vai ficar só o termo 10. E aqui, nós vamos abaixar o 2, né, e subtrair 1 aqui do expoente. Então, vai ficar 100 vezes d elevado a 1. Então, a derivada aí, dc, é igual a menos 10 mais
mais 100 vezes D. Se vocês não entenderam como eu derivei, eu posso refazer de novo, tá? Então, vou subentender que vocês sabem fazer uma derivada dessa complexidade. Então, essa é a derivada da função. Então, o que nós temos que fazer agora? Igualar a zero, né? Opa, aqui coloquei dt, mas na verdade é d, derivada da função custo em função do diâmetro. Então, quando isso for igual a zero, a gente vai ter essa expressão que vai nos levar ao diâmetro. Então, esse menos 10 vem para cá, vai ficar 10 é igual a 100d. Eu quero o valor do diâmetro, então o diâmetro vai ficar 10 dividido por 100. Opa. Então, isso aqui vai nos dar 0,1 metro. Então, é uma tubulação de diâmetro aí de 10 centímetros, 0,1 metro. Então, essa é a expressão. Essa é a alternativa que nos dá a resposta correta. Então, quando nós temos sempre uma equação, né, de uma função e ele quer saber o valor mínimo ou o valor máximo de algum parâmetro, vocês sempre pensam nessa propriedade de derivada, né? Porque a derivada ela vai nos dar o valor de máximo ou de mínimo. Quando nós fizermos aquele exercício que nos pede, né, qual que é a eficiência, o ponto de melhor eficiência, né, do equipamento, ele nos dá aquela função, né, que também é uma função parabólica da eficiência, só que ela é de concavidade invertida, né, ela é contrário. E o ponto aqui que nós estamos interessados era o ponto de máximo, né, que é o BEP. E nesse caso, né, é uma curva de eficiência, em função da vazão, a gente quer o dN dQ igual a zero. Então, aí a gente aplicava também essa mesma propriedade, tá? Então, é bem tranquilo. Então, quando vocês fizerem, né, algum projeto e obter uma expressão que leva a um valor de alguma coisa e você quer saber o valor máximo ou o valor mínimo, aplica essa noção de cálculo aí de derivada. Bom, vamos seguindo aqui para a segunda questão. Sobre as instalações de bombeamento, são feitas as seguintes afirmações. No dimensionamento da instalação, a escolha do diâmetro da tubulação não possui influência na seleção da bomba. Bom, a gente viu até agora, né, que o diâmetro é um dos parâmetros mais importantes para a seleção, né, porque ele pode aumentar o custo de aquisição do equipamento, né? Quanto menor for esse diâmetro, né, maior vai ser a perda de carga induzida na bomba, né? Maior é a chance de cavitação, né? Então, na hora de selecionar a bomba, isso vai influenciar, sim. Então, essa é uma questão, essa é uma afirmação incorreta. A 2 diz o seguinte: dada uma vazão de operação, os custos relacionados à aquisição e operação do conjunto motobomba diminuem com o aumento do diâmetro da tubulação. É o que nós vimos, né? Então, aquele gráfico, vou desenhar aqui. Nós temos isso aqui para o custo da bomba, né? Aqui e em vermelho, vou desenhar aqui em azul claro. Nós temos algo assim, isso aqui é o custo da tubulação. Aqui está o diâmetro, né? E aqui está o custo aplicado, né? Então, a gente percebe que à medida que aqui no caso ele está dizendo, dada uma vazão de operação, os custos relacionados à aquisição da operação do conjunto motobomba diminui, né? Então, os custos diminuem com o aumento do diâmetro. Então, o custo da bomba está aqui em laranja. Então, à medida que eu aumento o diâmetro, a gente realmente percebe uma tendência na diminuição do custo da bomba, né? Como a gente viu, diâmetros maiores, né, requer, né, uma potência de acionamento menor, porque vai gerar menos perda de carga. A carga,
a altura de carga requerida pela bomba também diminui, então isso acaba influenciando nos custos, né? Então, aumentando o diâmetro, a gente tem uma diminuição no custo de aquisição. Tá? Aí tem outros problemas, porque aí a gente viu que vai gerar, por exemplo, possibilidade de sedimentação, né? Uma tubulação muito grande diminui o custo da bomba do conjunto, porém tem seu custo propriamente dito, né? É um material que vai ser mais caro para se comprar e também para se instalar, né? E também gerar uma manutenção. Então essa aqui está correta, mas não é 100% ótimo, né? Então ok, vou colocar aqui um ok. Vamos para 3. A velocidade econômica recomendada para o escoamento em tubulações aumenta quanto maior for a viscosidade do fluido. Bom, a velocidade econômica recomendada para escoamento em tubulações aumenta quanto maior for a viscosidade do fluido. Aqui está incorreto. Né? Quanto mais viscoso, deixa eu ver, Reynolds. Submit, né? Quanto maior a viscosidade do fluido, né, o que vai acabar gerando aqui? Então, aqui é a equação de Reynolds, né, que dá o regime de escoamento turbulento, laminar, né? Então, se a gente tem, vamos isolar o V, para a gente entender aqui, o Reynolds multiplicado pela viscosidade, aí aqui é dividido pela massa específica e pelo diâmetro. Quando a gente aumenta, né, a viscosidade do fluido, a gente aumenta a perda de carga, né? E se a gente aumenta a perda de carga, a gente está dissipando mais energia, né? Então, se a gente trabalhar com velocidades maiores, com fluidos mais viscosos, a gente tá quebrando, né, esse conceito de economia, né? Então, essa expressão de Reynolds aqui, né, ela é em função, se a gente tem aqui uma correlação, né, entre a viscosidade e a velocidade, obviamente a gente tem que saber qual que é o regime de escoamento aqui. Então, quanto maior é a viscosidade do fluido, menor vai ser a velocidade econômica adotada. Pelo fato de que a velocidade econômica não está somente atrelada a esse aspecto aqui da equação de Reynolds, mas também, né, da dissipação e perda de carga que vai influenciar na bomba, né? Então, você vai requerer mais da bomba. Então, aqui, diretamente olhando, a gente percebe que quanto maior é a viscosidade do fluido, né, ele vai ser um fator que vai multiplicar a expressão, maior vai ser a velocidade econômica. Não, né? Então, a gente tem que entender que a velocidade econômica é aquela que consegue contrabalancear as perdas no escoamento, né, com a potência, né, mecânica e elétrica requerida para acionamento da bomba, sem cavitação. Né? Então, aqui a velocidade recomendada para o escoamento em tubulação diminui quanto maior for a viscosidade do fluido. Então, essa aqui está incorreta. Vamos para 4 aqui. No caso de tubulações com diâmetro abaixo do recomendado, ocorre gasto excessivo de energia no acionamento da bomba devido à elevação da perda de carga. Então, isso está correto, né? A perda de carga, ela depende da velocidade do escoamento, né? E a velocidade, no caso, né, é a vazão dividido pela área, né? A área de uma seção circular é π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, aqui vai ser 4Q aqui dividido por π vezes diâmetro ao quadrado. Então, se a gente está trabalhando com um diâmetro pequeno demais, né, esse denominador aqui vai fazer com que essa velocidade aumenta. Né? Se a velocidade do escoamento aumenta, a gente eleva a perda de carga.
Eu não tenho de cabeça a equação da perda de carga, mas vou voltar aqui que nós vimos a expressão hoje. Onde está a velocidade aqui dentro? Não está aqui, está bem. Essa é a equação. Então, essa é a expressão das perdas, né? E aqui aparece a velocidade. Então, quanto maior é a velocidade, né, que depende do diâmetro, porque quanto menor o diâmetro, maior a velocidade, maior é as perdas. Então, aquela questãozinha, ela está correta. Essa é uma afirmativa correta. Ok. Né? E, por fim, o diâmetro econômico da tubulação é aquele que minimiza o custo total. Então, essa é a correta. Então, nós temos a 2, a 4 e a 5. 2, 4 e 5. Então, a resposta correta é a letra D. Bem tranquilo esse exercício. Tranquilo em termos, né? Porque depende de uma noção teórica a respeito do assunto, que se não tiver uma leitura, a pessoa toma decisões incorretas. Então é importante vocês relembrarem, né, isso aí, porque na prática profissional vai ser muito importante. Vamos agora para o último, né, que é bem tranquilo. Ele fala a respeito do diâmetro recomendado e quer saber o regime de escoamento. Então vamos ler a situação aqui. Um óleo mineral utilizado na lubrificação de um mancal hidrodinâmico deve ser transportado até o sistema de resfriamento por meio de uma tubulação circular. A vazão necessária para essa operação é de 2 litros por segundo. A viscosidade do óleo é de 0,60 pascal por segundo. E sua massa específica é de 900 kg por metro cúbico. Aí ele diz que a velocidade econômica para essa aplicação é de 1 metro por segundo. Então, qual que é o diâmetro recomendado? Aí, nesse caso, aplica aquele conceito de velocidade econômica, né? Então, o diâmetro ótimo é dado pela raiz quadrada de 4Q dividido por π vezes a velocidade econômica. Então, substituindo diretamente aqui, né, o diâmetro ótimo vai ser igual a raiz de 4 vezes a vazão. Aqui a vazão está em litros, né, por segundo. Se a gente usar o termo, vamos ver aqui se a gente pode inserir isso. A gente tem que converter isso para metros, né? Então a gente sabe que em metros cúbicos, a gente sabe que 1 litro tem 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, isso aqui é 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Tá? Porque 1 litro, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Tá? Então, isso aqui a gente divide por 1000 ou multiplica por 10 a menos 3. Dividido por π, a velocidade econômica dada aqui é 1. Então, se a gente dividir isso aqui, a gente vai obter um diâmetro ótimo igual a 50 vezes 10 a menos 3 metros, ou 50 milímetros. Então, esse é o diâmetro ótimo. Então, nós temos aqui a letra C, D e E como alternativas possíveis, né? Então, a gente só tem que agora definir se o regime de escoamento é laminar ou turbulento. Então, precisamos só aplicar a equação de Reynolds. Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui. Então, a gente sabe que o diâmetro ótimo é igual a 50 milímetros. Para definir o regime de escoamento, a gente usa Reynolds, né? Rho V D dividido por μ, onde Rho é a massa específica, V é a velocidade, e D o diâmetro, e μ é a viscosidade. Nós temos todos esses dados. A massa específica é 900, a velocidade é a velocidade econômica, que é 1, o diâmetro ótimo
nós já escolhemos, né? Então, vamos usar em metros, porque a nossa massa específica está em metros cúbicos e a velocidade está em metros, então isso aqui tem que ser em metros. Então, basta dividir por 1000, que vai dar 0,05. Dividido por 1000, 0,60. 0,060. O número de Reynolds vai dar 750. Bom, temos que lembrar lá de mecânica dos fluidos, né? O regime laminar, ele está entre o número de Reynolds, que é inferior, né? Reynolds menor que 2000. Então, a gente tem um regime que a gente chama de laminar. Vai ter um valor de transição que não é muito bem definido, né? Não é muito bem estabelecido, né? Então, fica em torno de 2.300, 2.200. É uma faixa que aí a gente chama de região de transição. Acima de 2.200 e 2.300 se caracteriza o regime de turbulência. Então, aqui nesse caso, é regime em escoamento laminar. Tá? Então, é a letra C. Aqui na D está dizendo que é em regime de escoamento turbulento laminar, que seria no caso de transição, que ele também cita aqui, né? Mas, na verdade, é laminar, devido ao fato de o Reynolds ser 750. Pessoal, para a aula de hoje é isso. Se vocês tiverem qualquer questionamento com relação à teoria, aos exercícios ou alguma questão anterior, estou à disposição aí para sanar dúvidas e perguntas. Hoje nós estamos com 9 alunos presentes. Alguém tem algum questionamento? Não, professor. Não, né? Então é isso, pessoal. Eu deixo como atividade a leitura da sessão e nos vemos semana que vem para mais uma aula, ok? Tá ok, professor. Obrigado. Até quinta. Até quinta. Boa noite. Boa noite.